Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Começa agora o Psicast. Eu sou o Rômulo, Mariana. Nós somos alunos do primeiro período de Psicologia da Unipac. Conosco, Gerson Vieira de Paula Júnior, o nosso entrevistado. E vamos começar agora. É um prazer te receber aqui hoje, Gerson. Eu sou a Mariana, como o Rômulo falou. E para a gente começar, eu queria saber sua formação, suas áreas de atuação, como é que está hoje, de onde você formou, como é que é? Isso aí, Mariana. Obrigado pelas palavras, o Rômulo. Queria agradecer também o Gregório pelo convite, né? O Michel também. Pelo convite, para a gente vir aqui conversar com vocês. E quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando justamente um pouco nessa trajetória, e aí eu até comentei, nossa, eu vou fazer, acho que ano que vem, 20 anos de formado, 20 anos de profissão. E aí poder, 20 anos depois de formado, vir aqui conversar com quem está chegando agora, é uma experiência interessante, né? Poder contar, até porque nesses 20 anos, muita água, como se diz o ditado popular, muita água já passou por debaixo da ponte. Então, assim, a maneira como eu me formei, a maneira como a gente aprendia, como a gente via as coisas há 20 anos atrás, quando eu formei, 25, 26, quando eu entrei para a faculdade, enfim, vocês imaginam que muita coisa mudou. Então, poder vir aqui conversar com vocês, com quem está começando agora a estudar psicologia, então é uma experiência interessante. Então, eu já começo respondendo, falando nisso, né? Me formei já há esse tempo todo, e eu me formei em Juiz de Fora, que é a cidade, é uma cidade polo, perto de onde eu moro. A minha cidade é uma cidadezinha pequenininha, que ninguém nunca ouviu falar quando eu comento, mas eu gosto de falar que as pessoas já, daqui para frente, já vão ouvir falar. Chama Guarani, uma cidade muito pequena, não chega a 10 mil habitantes, fica entre Juiz de Fora e Ubá. Aí quando fala Juiz de Fora e Ubá, o pessoal, mais ou menos eu já sei. E na época, quando eu decidi fazer psicologia, também é uma das coisas que as pessoas ficam perguntando muito, por que você quis fazer psicologia e tal? Na verdade, eu era da turma dos indecisos, eu era da turma que não sabia o que fazer. Então, e quando eu na época, a gente não tinha, hoje chama ensino médio. Na época, a gente tinha curso técnico. E na minha cidade tinha curso técnico em contabilidade, tinha curso técnico em magistério, que falava normal, né? Que era para dar aula, enfim. E como era um curso era de manhã, o outro era à noite, eu fazia os dois. Então, de manhã eu fazia o curso de magistério e à noite eu fazia o técnico em contabilidade. E aí, quando eu formei, no ensino técnico, né? Eu falei assim, bom, agora eu queria continuar estudando, fazer o que agora? E aí eu me lembrei que quando eu fazia esse curso de magistério, eu não cheguei a terminar o curso, não, eu terminei o de contabilidade, mas eu me lembro que a matéria que eu mais gostava era psicologia. A gente tinha uma disciplina já no curso técnico que chamava psicologia da criança, do desenvolvimento, alguma coisa assim, porque a gente estava sendo formado para dar aula. E era a disciplina que eu mais gostava, que eu mais me interessava, que eu gostava de ler, tirava notas boas e tal. Eu falei, bom, então é isso. Eu estava meio na dúvida, né? Já tinha tentado coisas do tipo carreira militar, provas para polícia, para exército, essas coisas, não deu muito certo, ainda bem que não deu, acho que eu também não ia dar muito certo lá. E aí fiz vestibular e fui para psicologia. Então é um pouco isso aí, como que eu comecei. Entendi. Que bom que você se encontrou, né? Mesmo na indecisão. Aqui, antes da gente começar realmente a entrevista
e aprofundar nisso tudo, eu vou falar um pouquinho sobre o porquê disso tudo, que o nosso podcast é o resultado do nosso trabalho de extensão, que agora é pedido nos primeiros períodos. E é para o curso ser apresentado para a população, para quem tem interesse, e para apresentar mesmo, para a gente mostrar o curso, não só para quem está dentro da faculdade, para as outras pessoas também se interessarem e poderem entender um pouco, porque dúvida todo mundo sempre tem, né? Então, é isso. Então, a gente vai começar agora é realmente aprofundar nisso tudo e tudo mais. Gerson, você poderia explicar para nós o que é o CAPS? Então, quando eu vim aqui para Lafayette, tem uns 6 anos que eu vim para cá, e eu comecei a trabalhar no CAPS. E aqui na cidade, na verdade, a gente tem três tipos de CAPS. A gente aqui tem o CAPS de transtornos mentais, que aqui é CAPS 3, porque ele tem leito retaguarda. A gente tem também o CAPS AD, que é CAPS para pessoas com problemas com álcool e drogas. E a gente tem o CAPS que atende crianças e adolescentes. Então, na verdade, a gente tem 3 CAPS. A ideia do CAPS é uma alternativa que se pensou, porque há um tempo atrás, quando a pessoa tinha alguma doença psiquiátrica mais grave ou mais crônica, as pessoas eram tratadas, chamava manicômio, hospital psiquiátrico, só que as pessoas ficavam lá a perder de vista, né? Ficava internada lá e por lá ficava e acabava perdendo vínculos com família, com a comunidade, com a cidade, ficavam lá. E a proposta do CAPS foi justamente pensar numa alternativa para esse sistema. Bom, ao invés da gente mandar as pessoas lá para tal lugar distante de todo mundo e ficar lá, enfim, a perder de vista, por que não fazer um tipo de cuidado onde a pessoa vai estar mais próxima da comunidade, onde as pessoas vão participar de atividades coletivas, onde você vai ter uma pessoa vai poder passar o dia lá e depois voltar para casa, que às vezes não precisa da pessoa ficar internada, às vezes ela passa pelo atendimento, faz atividades, no fim do dia ela volta para casa, porque ela tem esse tipo de condição. Então o CAPS é um pouco nisso. E aí quando a gente pensa assim no sistema de saúde, a gente tem cuidados que a gente chama de atenção básica e outros cuidados que a gente chama de atenção especializada. O CAPS faz parte dessa atenção especializada, é quando a pessoa precisa de algum cuidado um pouco mais especial e com a equipe um pouco mais especializada em casos específicos. Então, por exemplo, no caso do CAPS álcool e drogas, vai atender somente pessoas com esse caso mais específico, com problemas com álcool e drogas, por exemplo. Então, ele tem essa especificidade, por isso que é um serviço mais especializado. Mas a ideia do CAPS é um pouco essa, ao invés da pessoa ficar fazendo tratamento num hospital psiquiátrico, a perder de vista de tempo, ela faz o acompanhamento no CAPS, que a gente chama de meio aberto. Então, ela passa o dia lá, depois vem para casa. Se for o caso dela estar numa crise onde ela não tem condições de voltar para casa, ela fica lá no leito, né, o tempo que precisar, alguns dias, aí estabilizando, volta ao tratamento, né, de passar o dia até receber alta do CAPS. Acho que aí aí é uma sigla, CAPS é Centro de Atenção Psicossocial. E aí tem o CAPS AD, que aí é só para pessoas com problemas com álcool e outras drogas, e o CAPS I, que é só para o infantil, é criança e adolescente. Entendi. E você trabalhou em algum desses específicos ou você teve experiência nos 3 ou em algum deles? Como que foi? Aí eu trabalhei no CAPS álcool e drogas, é o CAPS AD.
E lá no CAPS AD, como eu falei, a gente recebia, né, e eles ainda recebem, pessoas com problemas graves com bebida alcoólica e outras drogas. E é um serviço que a pessoa pode ser encaminhada para lá, se ela procurar outra unidade de saúde. Então, ela é direcionada para o CAPS, ou a própria pessoa pode ir diretamente no CAPS, onde aí ela vai ser atendida. O CAPS, a gente fala que ele é um serviço de porta aberta, embora a ideia é que a pessoa primeiro passe pela atenção básica, mas o CAPS ele é um serviço que a pessoa pode ir lá direto e procurar. E aí, então, as pessoas com problemas de álcool e drogas procuravam lá esse serviço. E as atividades são atividades assim, a pessoa passa o dia. E aí tem uma série de programação. Então, a pessoa chega, tem uma reunião inicial, como ela passa o dia, aí tem o café da manhã, depois tem o almoço lá mesmo, e no final da tarde tem o café da tarde. Aí logo após o café, as pessoas que tomam alguma medicação na parte da manhã, aí também passam pela enfermagem que passa a medicação, afere pressão arterial, enfim, alguma outra queixa que a pessoa estiver apresentando. Aí a pessoa passa pelo médico e passa pelo profissional de referência, que é a pessoa que vai acompanhar mais de perto a trajetória daquela pessoa. Aí não necessariamente é o psicólogo, pode ser um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um assistente social, enfim, algum profissional que é o profissional de referência, que é quem vai acompanhar aquele paciente. Então, cada paciente tem um profissional de referência. Então, qualquer problema que ele tenha, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, ele procura aquele profissional que ele sabe que é o de referência. Minha referência vamos supor, minha referência é o Gerson. Então, qualquer dificuldade, qualquer coisa que acontecer, procura o Gerson. Aí o Gerson vê o que pode fazer, a melhor forma de ajudar. Então, é o chamado profissional de referência. E aí, além desses atendimentos com médico, profissional de referência, a pessoa participa também de atividades coletivas. Aí tem grupo terapêutico, atividades com terapia ocupacional, enfim, então é uma série de atividades para a pessoa passar o dia lá. E, bom, acho que em linhas gerais é isso, CAPS. Entendi. E como que você começou a trabalhar lá? Como que você entrou? Como que foi? Quando eu cheguei aqui na cidade, eu tinha passado no concurso, né? E aí eu fui direcionado para trabalhar na atenção básica e fazer uma extensão, completar a minha carga horária lá no CAPS AD. Aí eu fui chamado para complementar meu trabalho lá. Aí eu trabalhava no posto de saúde, que a gente chama de atenção básica, e lá no CAPS AD, que já faz parte do que a gente chama de atenção especializada. E aí foi uma experiência interessante porque, simultaneamente, eu acompanhava os dois segmentos da rede que a gente fala, né? Então, eu via o desenrolar na atenção básica, também via o desenrolar na atenção especializada. Então, eu acompanhava durante um tempo. Hoje eu só estou na atenção básica, mas durante um tempo eu acompanhei bem a rotina dos dois lugares e os olhares de um lugar para o outro lugar e do outro lugar para o outro lugar. Gerson, e existe uma abordagem específica ou o profissional ele é livre no exercício da função? Não, o profissional ele é livre. A psicologia, a gente na psicologia tem algumas coisas que a gente não se entende, né? Então,
uns têm um posicionamento, outros têm outros posicionamentos, a gente costuma não se entender muito bem em certas coisas. Então, tem algumas pessoas que têm uma postura mais cognitivista, outros mais psicanalistas, mas para trabalhar nesses setores não te exige nenhum desses posicionamentos, não. É você com o seu entendimento, aquilo que você acha que você se identifica melhor, e dentro daquela proposta você desenvolve ali o seu trabalho. Então é possível você fazer os atendimentos como referência a partir de qualquer olhar que você tiver dentro de abordagens. Não vai interferir tanto, não. Entendi. E na questão da idade, por exemplo, porque tem a divisão para o CAPS infantil e para o AD. Mas uma criança que está em situação de vício, ela é atendida pelo AD ou pelo CAPS-I? Aí no CAPS infantil, se for criança e adolescente, é sempre CAPS infantil, porque não seria muito adequado as crianças e os adolescentes ficarem no mesmo ambiente que os adultos. Então é mais prudente que independente do problema, que as crianças ficam ali com as crianças e os adultos fiquem ali com os adultos, né? É mais prudente. Gerson, e como acontece esse encaminhamento? Como as pessoas chegam no CAPS? Então, isso é uma questão interessante. A gente tem dois caminhos. Um caminho, que é o que se espera mais no serviço público, é que as pessoas primeiro sejam acompanhadas na sua rotina, no seu dia a dia, pela atenção básica, que são os postos de saúde, que ficam espalhados pela cidade. Tem médico, agente de saúde, enfermeiro. E aí, precisando de ajuda, a pessoa procura o posto de saúde e aí ela é, então, direcionada. Ela passa por um acolhimento e aí, explicando o que ela está sentindo, quais são as suas dificuldades, aí o profissional, o médico que atendeu, o enfermeiro, vai direcionar. Olha, pelo que você está me dizendo, seria interessante você fazer um acompanhamento lá no CAPS, ou lá no CAPS AD, ou lá no CAPS infantil. Aí é feito a gente chama referência. A pessoa é encaminhada para aquele serviço. Aí a pessoa preenche uma folha, ela chega lá e é atendida. Mas o CAPS você também tem a possibilidade de já ir direto no CAPS, sem passar por nenhum lugar, nenhum setor, nenhum profissional, por ninguém. Você vai lá e chega lá e é atendido, porque a gente fala que é porta aberta. Então não precisa ter passado por lugar nenhum, por profissional nenhum antes. Você vai lá no CAPS e você vai ser atendido. Se entenderem que você chegou lá no CAPS, mas lá não é o local mais adequado para você fazer o seu acompanhamento, aí eles vão te direcionar. Mas esse acolhimento inicial, os profissionais do CAPS vão fazer você chegando lá sem papel nenhum, sem ter passado por profissional nenhum, é porta aberta. Então, ou você vai ser direcionado, por exemplo, a pessoa teve uma tentativa de autoextermínio, por exemplo, e ela passou mal, foi para o pronto-socorro, foi socorrida, foi para o pronto-socorro. Ela melhorando, os profissionais do pronto-socorro podem orientá-la a procurar o CAPS, por exemplo, para ela iniciar um acompanhamento mais de perto, mais especializado. Então, ela vai chegar lá no CAPS com essa referência lá do pronto-socorro. Então, ela foi para o pronto-socorro, porque ela foi atendida em emergência, e de lá o profissional, seria interessante você fazer um acompanhamento mais de perto lá no CAPS. Então, ela é encaminhada. Então, ela pode ou ter passado por algum setor, e aí esse setor encaminha ela para o CAPS, para o CRAS, por exemplo. Pode ser uma pessoa acompanhada pelo CRAS,
e o CRAS orientou ela a procurar o CAPS, por exemplo. Ou então ela pode ir direto lá, eu estou precisando de ajuda, não estou bem, onde que eu vou? Eu vou lá no CAPS. Pode ir, a equipe vai te receber, te acolher, procurar saber o que você está sentindo, como você está, e aí vai te dar o direcionamento que for melhor para o seu caso. Então você pode chegar lá sem encaminhamento também. Entendi. E para conseguir o atendimento psicológico pela rede pública, como que procura, como que funciona? A gente pensa assim, o profissional na rede pública, a ideia é que a pessoa procure o posto de saúde. A pessoa, ela, no serviço público, ela não vai direto no psicólogo. Então, a ideia não é assim, eu quero ir no psicólogo. Não, a ideia é, eu não estou me sentindo bem, vou procurar ajuda. Aí, quando você chegar no posto de saúde, que você for ter uma consulta com a enfermeira, ou você for ter uma consulta com o médico, aí naquela avaliação médica, naquela avaliação com a enfermagem, aí eles vão, se for o caso, te dar um direcionamento. Olha, pelo que você está me contando, pelo que você está sentindo, pelo que você está relatando, pelo seu estado, seria interessante você fazer um acompanhamento com um psicólogo. Aí, se a pessoa quiser, aí é feito o encaminhamento, aí sim precisa do encaminhamento, e aí esse encaminhamento a pessoa é chamada. Aí a gente recebe os pedidos, e aí a gente vai chamando, à medida que a gente vai recebendo os pedidos. Há um tempo atrás, a gente tinha um programa que chamava NASF, que era o Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família. Esse NASF, ele era composto por vários profissionais, psicólogo, nutricionista, enfim, fisioterapeuta, enfim. Só que essa equipe de NASF, ela é uma equipe da atenção básica que dá um suporte para o posto de saúde. Como ela dá um suporte para o posto de saúde, você não vai direto no profissional. Então, no serviço público, por exemplo, você não vai direto na nutricionista, você passa primeiro pelo posto de saúde. Aí o posto de saúde te encaminha para nutricionista. O NASF, ele foi extinto, não tem mais esse programa, não só aqui em Lafayette, né? No Brasil todo o programa acabou, mas os municípios podem continuar tendo esses profissionais. E aí funciona dessa mesma forma, você não tem acesso direto ao psicólogo, não. Como também não tem o nutricionista, porque é importante passar por um filtro. O sistema de saúde nosso, ele funciona muito a partir de filtros, porque não dá para todo mundo, porque senão fica muito senso comum. Eu queria ir no psicólogo, eu também quero, não é assim, eu também quero. Como qualquer especialidade no SUS. Então, por exemplo, não é você que, eu quero ir no cardiologista, eu quero ir no pneumologista, eu quero ir no ortopedista. Não é assim, eu quero ir. Você chega a ideia teoricamente eu chego no posto de saúde e falo o que eu estou sentindo. Eu estou com a dor aqui, estou com a dor assim, estou com a dor assim. Aí o médico fala, olha, então vou te encaminhar para ortopedista. Então vou te encaminhar para nutricionista, vou te encaminhar para fisioterapeuta, vou te encaminhar para psicólogo. Então não é assim, é justamente para ter um controle, para ter um filtro, porque a gente não vai aonde a gente quer. Hoje eu acordei e estou querendo ir no cardiologista. Não é assim, estou querendo ir no cardiologista. Você vai no médico, você vai na enfermeira e fala o que você está sentindo. Estou sentindo isso, isso e isso. Se for o caso, se aquele problema seu de saúde não puder ser resolvido ali, a ideia é que a maioria dos problemas de saúde sejam resolvidos ali no posto de saúde, para a gente cada vez menos precisar de serviço especializado, porque ele é mais caro e ele é um recurso menor de profissionais, de locais,
Então, a ideia é que a maioria dos problemas seja resolvida no posto de saúde. Se o seu problema não for resolvido ali, aí o médico ali do posto, ou a enfermeira, enfim, aí ela vai te encaminhar. Olha, vou te encaminhar para o cardiologista, vou te encaminhar, sei lá, para o pneumologista. Ou vou te encaminhar para o psicólogo, vou te encaminhar para o nutricionista. Então, funciona um pouco nesse sistema de filtros, que a gente chama de fluxo, né? Então, Gerson, você trouxe como funciona o atendimento em rede pública. Você trouxe que o CAPS é portas abertas, passa por uma triagem. Quais são os requisitos para que uma pessoa não chegue assim, igual você falou, acordei, vou lá? Quais são os requisitos, procedimentos de realmente como funciona o atendimento na rede pública e até o término? Então, a ideia é justamente isso. Se eu não estou me sentindo bem, a ideia é que eu procure ajuda. Se eu estou em condições de procurar ajuda no posto de saúde perto da minha casa, por que não? É mais próximo, é mais perto, são pessoas que eu confio, são pessoas que eu já faço acompanhamento, então às vezes eu vou na médica, que é uma médica que eu já consultei, é uma médica que eu já levei meu filho, é uma médica que enfim, já faço exames com ela, então se eu estou sentindo alguma coisa diferente, por que não ir ali onde eu estou acostumado a ir, onde é perto da minha casa, enfim. Agora, se a pessoa entende que ela não está em condições nenhuma de procurar uma ajuda ali perto da casa dela, ou a família entende que aquela pessoa está descontrolada, está extremamente agressiva, enfim, está prestes a fazer algum ato de agressão, ou enfim, uma pessoa está totalmente diferente do que ela é habitualmente, aí essa família vai procurar um serviço já um pouco mais direcionado. Agora, se a família não tem esse entendimento, também pode procurar o posto de saúde ou o pronto-socorro e vai ser direcionado. E mesma coisa no CAPS, a pessoa também chegar no CAPS e passando pela triagem entender que o CAPS não é o atendimento mais adequado para ela, que ela poderia fazer o acompanhamento lá no posto de saúde, aí o próprio CAPS também orienta ela, olha, pelo que você está me dizendo, não tem sentido você ficar fazendo acompanhamento aqui no CAPS, você pode fazer o acompanhamento lá no posto de saúde com o psicólogo lá do posto, aí ela é direcionada. Então, mesmo que a pessoa não tenha esse entendimento, a ideia é que qualquer profissional esteja preparado para dar o mínimo de orientação para ela, de onde que ela vai conseguir uma ajuda mais adequada. Entendi. E você vê alguma limitação ou alguma diferença muito drástica assim em comparação ao atendimento da rede pública com a rede privada? A rede privada, eu não tenho contato com a rede privada. Eu nesse tempo de profissão, sempre trabalhei na rede pública. A grande dificuldade do serviço público é porque a gente, no serviço público, a gente está ali preparado, pronto, disposto a cuidar da comunidade como um todo. Então, a quantidade de pessoas é muito maior. Então, acaba que o sistema fica mais congestionado. Então, às vezes, muitas críticas que fazem ao serviço público, a gente tem que pensar também a quantidade de pessoas que o serviço público precisa estar ali pronto para cuidar. Então, como uma quantidade maior de pessoas, acaba o sistema, às vezes, ficando um pouco mais limitado nisso, pela quantidade
de pessoas. Mas muitos profissionais que estão ali no serviço público também são profissionais que também, às vezes, trabalham no setor privado também. Então, não tem muitos profissionais que estão ali no serviço público, são pessoas também que passaram por processo seletivo, passaram por concurso público, então são pessoas que, de alguma maneira, têm um certo preparo também para ficar ali. Então, a gente, às vezes, tem que tirar um pouco esse preconceito de que o serviço público, que o SUS é sempre a qualidade é inferior. E não é bem assim, por conta disso. O que acontece é que, às vezes, a quantidade de pessoas é maior, mas a dedicação do profissional, o preparo do profissional, acaba não deixando também nada a desejar a rede privada, né? E você estando inserido nesse contexto, nesse cenário da rede pública, como você observa seus pacientes no período durante a pandemia, no auge, e o pós? Essa pandemia, de alguma maneira, ela mexeu com todos nós, né? Então, ou a gente ficou com mais medo, a gente ficou mais ansioso, a gente ficou mais triste, ou a gente ficou com crises existenciais, ou a gente ficou enlutado, ou a gente, enfim, perdeu trabalho, perdeu renda, ou a nossa vida de alguma maneira foi modificada, enfim, alguma coisa, algum impacto, isso teve na vida de todo mundo, né? Durante a pandemia, como a gente trabalha no posto de saúde, a gente acabou continuando atendendo as pessoas, obviamente, né, com os cuidados que a gente tinha que tomar, e fazendo mais atividades, atendimentos mesmo individuais, mas assim, eu não sei te falar assim a diferença. O que eu vejo é que assim, a pandemia agravou. Então, o que eu vejo assim, as pessoas chegam, eu estou me sentindo, sei lá, muito ansioso, muito triste, não estou dormindo direito. Quando que começou? Começou tem um tempo, mas com a pandemia aí ficou mais. Então, parece que com a pandemia intensificou. Eu tinha alguns hábitos meio estranhos, uns rituais, mas aí com a pandemia desandei lavar a mão toda hora, desandei fazer não sei o quê. Então, a pandemia parece que intensificou. Então, uma das coisas que eu percebi foi um pouco isso. E durante a pandemia, o assunto saúde mental foi sempre muito comentado, principalmente por ter sido tudo muito intenso, né, para todo mundo. Mas você ainda vê muito preconceito, que sempre foi algo, todo mundo ficava meio com o pé atrás. Você acha que as coisas estão melhorando? Como que você vê esse cenário? Então, parece que você falando agora, parece que na pandemia, realmente parece que esse assunto saúde mental ficou muito em voga. As pessoas começaram a ver que não é brincadeira, né? E que a gente precisa procurar ajuda caso a gente precise. E que é importante também a gente se cuidar na medida do possível para a gente também se proteger e conseguir atravessar as adversidades da melhor maneira que a gente conseguir. Então, realmente, essa pandemia ela
ela ressaltou muito a importância da saúde mental, porque é o que eu falei, de alguma maneira, ela impactou a gente de alguma maneira. Ou a gente, igual eu falei, ou a gente perdeu o trabalho, e aí imagina o efeito disso nas emoções da pessoa, no convívio com a família, as pessoas que ficaram distantes. Então imagina, às vezes as pessoas sem se ver, sem se conversar, sem se abraçar. Então as pessoas começaram, parece que ver que a saúde mental é importante também, até para a gente conseguir atravessar as adversidades, né? E é o que eu falei, ou as pessoas, uns ficaram mais ansiosos, outros com mais medo, outros tristes, outros mais frios, enfim, de alguma maneira aquilo mexeu e a saúde mental acabou realmente ficando muito em voga, principalmente televisão, internet, sempre tinha alguém falando da importância da saúde mental. Então eu acho que sim, que a saúde mental ganhou muita evidência, né, nessa pandemia, porque de alguma maneira a gente foi afetado emocionalmente, psicologicamente com essa pandemia, né? Ou a gente ficou com mais medo, ou a gente ficou mais triste, ou a gente ficou mais desanimado, ou a gente comeu mais, enfim, de alguma maneira a vida nossa teve um impacto, né? Gerson, eu gostaria de te perguntar para você como você observa a diferença entre um atendimento psicológico, pessoas que procuram profissionais psicólogos e profissionais no CAPS, porque existe aí uma questão de verdades e realidades culturais que vê o CAPS de uma forma pejorativa e preferem falar que recebem atendimento de um psicólogo que não é do CAPS, mas sim, ele é do CAPS. Como você traz para nós, para os ouvintes, essa realidade que você vivencia? A gente, na saúde mental, realmente tem muito preconceito e até uma coisa até mais forte mesmo, mais marcada, mais estigmatizada, né? Parece que as pessoas que fazem algum tipo de cuidado em saúde mental, parece que elas ficam meio que marcadas, aquele ali é doente mental, aquele ali faz tratamento no CAPS, fica meio uma coisa meio marcada. E a gente tem que tomar cuidado para evitar também certos julgamentos. Assim, se a pessoa não ficou confortável de falar que ela faz acompanhamento no CAPS, o importante é que ela faça o acompanhamento. Se ela fala que vai no psicólogo, que bom que ela está indo lá. Não adianta também a gente ficar julgando muito, não, você tem que falar que você vai no CAPS, conta para todo mundo. Não é assim, né? O importante, se ela está indo lá, está fazendo acompanhamento, está tomando a medicação, bom, com o tempo, ela às vezes vai se sentindo mais à vontade para contar a história dela, né? E falar que ela faz acompanhamento no CAPS ou com psicólogo. E no CAPS, realmente, essa marca é um pouco mais forte. Mas mesmo a pessoa fazendo um acompanhamento com psicólogo particular no consultório, a pessoa gosta geralmente as pessoas gostam de mais privacidade, né? Não é uma coisa assim que as pessoas saem falando, né? Então, assim, não vamos também ficar julgando, até porque realmente tem muito preconceito, muito estigma. Então, para que eu vou ficar falando se as pessoas vão ficar me criticando? O importante é que se eu estou indo, já está de bom tamanho, né? Se eu conto, se eu não conto, com o tempo, quem sabe eu fico mais à vontade para conversar sobre isso, né? Até porque, igual você está falando, hoje em dia, saúde mental tem um assunto mais em voga. Então, com o tempo, as pessoas vão acabar
vendo que não é também, enfim, ir no psicólogo e no cardiologista não tem também, né, porque ter vergonha de falar que vai no psicólogo e não ter vergonha de falar que vai no cardiologista, né? São problemas de saúde, e não importa. Mas eu acho que a gente tem que também tomar cuidado com esses julgamentos, né? Então, se a pessoa está conseguindo fazer o acompanhamento, né, com o tempo, quem sabe mas existe mesmo essa dificuldade. E com o CAPES é maior, porque vira meio que, como que eu vou dizer, meio que uma coisa assim, às vezes vira tipo uma, não sei se ofensa é a palavra melhor, mas às vezes, por exemplo, uma discussão do casal. O casal o homem discutindo com a esposa discutindo, você tem que ir pro CAP, você não está bem, não. Então vira uma coisa meio, então vira uma coisa meio, minha irmã tá doida, tem que ir pro CAP. Então vira uma coisa assim muito... E aí quando a pessoa realmente precisa ir, ela lembra dessa forma como as pessoas falam, né? Fica uma coisa muito... Eu não sei a palavra certa. Não sei se é pejorativo, eu não sei. Mas estigmatizada. Então qualquer coisa, você tem que ficar... Fica uma coisa muito... do dia a dia, às vezes até em brincadeiras do dia a dia, né? Às vezes você está conversando com as pessoas, às vezes na brincadeira, você tem que ir para o CAPS, alguma coisa assim. Então, aí quando a pessoa realmente precisa, ela começa a lembrar dessas brincadeiras todas, começa a lembrar dessas situações todas, e aí fica meio acanhada, realmente. E agora? Agora eu acho que eu preciso mesmo, mas aí o pessoal vai ficar rindo, vai ficar fazendo piadinha, porque... então, isso dificulta muito mesmo. E com o CAPES é mais forte do que quando você vai no profissional, no psicólogo, lá no consultório. Mas mesmo no psicólogo, lá no consultório particular, ainda tem esse tipo de olhar. Mas com o tempo a gente vai conseguindo superar. Aquilo que você falou, né? Nessa pandemia, a gente teve muita gente falando de saúde mental e tal, então isso ajuda também, né? E o fato também de hoje em dia, psicólogo virou todo lugar tem psicólogo. Então, isso acaba ajudando. Se você vai na empresa tem um psicólogo. Você vai jogar futebol, lá no futebol tem um psicólogo lá no time de futebol. Se você vai tirar carteira de motorista, tem um psicólogo lá. Então, vai na escola, tem psicólogo também. Então, acaba que isso acaba ajudando também as pessoas a ver que os psicólogos, né, estão por aí e a gente, de alguma maneira, vai passar por eles, né? Então, mesmo se a gente for tirar carteira de motorista, a gente passa pelo psicólogo. Então, o fato da gente estar entrando em diversos lugares acaba também ajudando a diminuir um pouco isso, né? Realmente, o importante é procurar ajuda, né? Sempre. Então, agora a gente vai abrir pergunta para o público, para quem está assistindo. Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão. Olá, boa noite, tudo bom? Sou a Luciana, também aluna do primeiro período de psicologia. E a gente sempre ouve falar, né, quem cuida de quem cuida. E a minha pergunta é, você faz terapia, né? E se faz, se já fez, quando fez, tem muito essa questão de você, como psicólogo, também ficar analisando o seu psicólogo? Como que funciona? É uma curiosidade. No momento eu não faço acompanhamento com psicólogo, mas já fiz várias vezes. Já fiz algumas vezes.
Realmente a gente tem que tomar muito cuidado, qualquer profissional, todo mundo em geral deve tomar cuidado, mas a gente que trabalha mais diretamente com saúde, a gente tem que estar muito atento para a gente se cuidar também. Então já teve situações que eu também precisei conversar com algum colega para eu ter um direcionamento, porque a pessoa olhando de fora, ela vai ter uma outra perspectiva do que eu que estou ali vivendo aquele turbilhão de emoções. Então a pessoa olhando de fora, mesmo eu sendo psicólogo, eu também sou gente, né? Então eu também tenho minhas crises, também tenho meus problemas, eu também, enfim, também choro, também fico com raiva, também. Então, e às vezes naquele turbilhão, às vezes, mesmo eu sendo psicólogo, mas uma outra pessoa saberia apontar, às vezes, ou me ajudar a enxergar coisas que às vezes eu não estou enxergando. A dificuldade, às vezes, é encontrar uma pessoa. Como que eu vou te explicar? Que o fato de eu ser psicólogo também, tem certos conhecimentos que eu também tenho. Então a dificuldade é às vezes encontrar uma pessoa que, como que eu vou dizer, que trabalha de uma forma que eu trabalho também, que trabalha de uma forma que eu trabalharia também. Então às vezes é difícil você achar um psicólogo, então você procura um psicólogo, não, mas eu queria um mais assim. Então a gente tem um pouco essa, aí eu não sei se outros colegas têm esse tipo de, mas tem um pouco dessa dificuldade de achar um psicólogo que vai tipo, meio que falar a mesma língua que eu falo. Então tem um não, mas esse psicólogo tá falando, não é bem assim, né? Acho que, então às vezes a gente tem, porque a gente tem esse olhar também, né? Eu também, algumas coisas que ele está fazendo, eu também sei fazer, eu também costumo fazer. Então, às vezes, a gente fica meio assim. Mas é importante a gente procurar ajuda, sim, para a gente conseguir vencer aquelas adversidades e estar ali preparado para acompanhar aquela pessoa, né? Consegui responder? Consegui. Deixa eu fazer uma pergunta também. Gerson, eu queria comentar isso. Eu conversando com um colega de trabalho, o Felipe, ele vai dar aula para vocês também. Para vocês ele já dá. Ele falou hoje comentou, né, que psicólogo é um péssimo cliente, na verdade, é um péssimo paciente, né? Eu acho a gente especialmente resistente ainda, né? Assim, vai para a razão demais e também não se coloca a trabalho. Eu acho que envolve isso um pouco. Mas eu queria te fazer uma pergunta, como ex-colega de trabalho. Eu saí da rede pública no começo de 2020. Quando eu saí, era NASF, o setor que dava apoio para o PSF. Hoje chama EMAP, o que substituiu é o NASF. Você sabe me dizer, por exemplo, que mudança que foi sentida de fato por quem está lá, trabalhando nesses setores? Foi uma mudança para melhor, para pior? Foi uma mudança importante ou só uma mudança de nome? O que eu suspeito que não. Entendi. Assim, o que a gente... Deixa eu só contextualizar, que às vezes as pessoas não... Porque assim, a gente tinha um programa federal, não é só Lafayette não, programa federal, chamava NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, cada posto de saúde, ele tem uma equipe de saúde que chama Equipe de Saúde da Família. Então, cada posto de saúde tem um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e agentes de saúde. O NASF era uma equipe multiprofissional que dava apoio, que dava suporte ali mesmo no posto de saúde. Então, você tinha no NASF, você tinha nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta. Aí cada município montava a sua equipe de NASF. Só que quando foi em 2020 ou 2021, aí eu já não lembro, que a pandemia meio que me tirou a noção de tempo.
Mas o que aconteceu? Esse programa ele terminou, foi extinto. E aí, como ele foi extinto, cada município passou a ter autonomia para fazer do jeito que o município acha que tem que fazer. Porque antes, com o NASF, todo município fazia igual. Você tinha uma série de critérios que tinha que obedecer e funcionava igual em todo lugar. Como ele foi extinto, aí cada município pode fazer do jeito que quiser, inclusive nem fazer. Se o município falar, não quero ter psicólogo lá no posto de saúde, não, pode não ter. Quero ter psicólogo em outro lugar, pode pôr em outro lugar, fica a cargo do município. Aqui, o município continuou com esses profissionais, só que aí, como o NASF foi extinto, a gestão resolveu trocar o nome. Então, ao invés de chamar NASF, agora aqui em Lafayette chama EMAP. Então, são os mesmos profissionais, só que agora chama Equipe Multidisciplinar, são vários profissionais de apoio ao posto de saúde, ao PSF, Equipe de Saúde da Família. E a diferença é que agora a gente teve uma mudança porque antes, assim, cada equipe era responsável por alguns postos de saúde. Então você tinha 4 equipes de NASF, NASF 1, 2, 3 e 4, e aí cada NASF era responsável por alguns postos de saúde. Então alguns postos de saúde pertenciam ao NASF 1, alguns postos de saúde ao NASF 2, ao NASF 3, ao NASF 3. Continua assim, só que agora o atendimento ele é feito de forma centralizada. Então, antes o psicólogo, cada dia ele ia para um posto de saúde. Então, hoje eu vou dar atendimento lá no posto de saúde da Linhazinha. Amanhã eu vou dar atendimento lá no posto de saúde do bairro Santa Maria. Depois de amanhã eu vou lá para o posto de saúde do Paulo VI. Então, cada dia o psicólogo ia para um posto. A nutricionista, a mesma coisa, cada dia ela ia para o posto. Agora a gente tem um polo fixo. Então, continuam sendo 4 equipes, só que ao invés de a gente ir cada dia para um posto, a gente vai para o polo central. Então, tem 4 polos, e aí a comunidade faz o atendimento nesses polos. A vantagem é que com o polo a gente tem uma estrutura melhor. Porque às vezes o posto de saúde não comportava tamanha equipe. Então, às vezes o posto de saúde não comportava ao mesmo tempo ter lá um médico, um enfermeiro, e um psicólogo, um nutricionista e um fisioterapeuta, não cabia todo mundo lá. Então, tendo o polo, a estrutura é melhor, de espaço, de sala, então esse ganho a gente teve. E como agora são polos, então a gente tem um polo que é na Linhazinha, um polo que é, acho que lá na região do Santuário, aí eu não conheço muito bem a cidade. Tem outro polo que é ali na Fonte Grande, no Albinópolis, e outro que é lá na Vila Resende, alguma coisa assim, São Dimas, aí eu não sei, que eu não conheço bem a cidade, mas já são 4 postos. Então a diferença é essa, que antes o psicólogo ia cada dia para um posto, agora o psicólogo vai para o polo, para o mesmo lugar todo dia, e a população é que se desloca até o polo. Mas aí a vantagem é que a gente, igual eu falei, tem a estrutura melhor, como a gente fica num lugar só, aí acaba que a estrutura é melhor. Já tem a sala específica do EMAP, já tem o mobiliário específico do EMAP. Então, tem uma qualidade melhor no ambiente de trabalho. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa noite. Eu gostaria de saber que quando
que o profissional da área que trabalha ali no CAPS, ele vai conseguir ter a percepção de saber que aquele paciente ou usuário já não cabe mais o tratamento ali naquele CAPS, que ele deveria procurar um tratamento em outra área, com outro especialista. Eu queria saber quanto você consegue, como profissional, ter essa percepção de que aquele usuário ali ele não cabe mais a ele ser atendido ali no CAPS. Entendi. A gente tem que pensar que, apesar da gente trabalhar com o comportamento das pessoas, enfim, com personalidade, enfim, com coisas que são muito subjetivas, mas a gente acaba criando critérios que são mais objetivos e vão nortear como que vai ser a melhor conduta. Então, por exemplo, se o paciente chegou e por exemplo, ele está desorientado, então ele não sabe onde é que ele está, ele não sabe que dia é hoje, ele não sabe o que está acontecendo, se pergunta uma coisa, ele responde outra, enfim, você vê. Então você tem um critério, ele não sabe que dia é hoje, ele não sabe o nome dele direito, ele não lembra de nada, então você tem esses critérios. Passado um tempo, aí você monitora, olha, agora ele já está conversando coisas que a gente está entendendo o que ele está conversando. Agora ele mesmo ele sabe que dia é hoje, que horas são, por exemplo. Então aí você tem um critério, olha, ele chegou desse jeito, agora ele está assim. Como agora ele já está conseguindo fazer as coisas dele com independência, como agora ele não está em risco, por exemplo, de se perder por aí, ele já sabe quem ele é, já sabe onde é que ele mora, já sabe o que é que ele faz, não tem sentido ele ficar aqui eternamente. Ele pode voltar e fazer o acompanhamento de casa, por exemplo. Aí ele vai voltar no CAPS de tempos em tempos para acompanhar. Então, por exemplo, esse é um tipo de critério. Ou então, por exemplo, a pessoa chegou, por exemplo, com a dependência de bebida alcoólica, por exemplo. Aí, mesma coisa, você tem um critério. Ele chegou aqui debilitado. Então, ele ele não consegue passar um dia sem beber, se ele não beber, ele passa mal, ou então ele bebe e fica agressivo, está brigando muito com a esposa, agride as pessoas e tal. Então, aí você tem critérios. Passado um tempo, agora ele já está conseguindo ficar sem beber. Agora ele já não está tendo crise mais de ficar tremendo, ou ficar passando mal. Então ele já deu um avanço. Então são critérios que a gente vai observando e aí vai direcionando essa alta. E aí, uma vez que ele não está com sintomas muito fortes, não tem sentido às vezes ele continuar ali no CAPS. Ele pode continuar o atendimento ambulatorial, que a gente fala. Então você vai no psiquiatra, sei lá, uma vez por mês. Continua bem? Então você vai voltar aqui de 3 em 3 meses, e assim vai. Teve uma recaída. Aí volta. Você teve uma recaída, então é bom você voltar lá no CAPS para ver o que foi que aconteceu. Que aí ele volta para lá. Então tem mesmo que a gente trabalhe, quando a gente fala em psicologia, a gente pensa em coisas muito subjetivas, muito etéreas, mas a gente acaba conseguindo algumas coisas mais objetivas, mais alguns critérios para a gente conseguir ter um direcionamento, né? Consegui te responder? Boa noite. Eu gostaria de saber como que é feito o apoio à família. Se tem algum apoio, como que é feito, porque tem muitas das famílias, no caso,
sofrem ver a pessoa daquele jeito. Aí como que é feito? A gente tem sempre que pensar que aquela pessoa tem também outras pessoas que convivem com ela e que estão passando por aquele problema junto com ela. E o mais que a gente pode, a gente procura incluir a família. Claro que a gente poderia sempre fazer mais, mas há sim essa preocupação. Então, por exemplo, lá no CAPS, Álcool e Drogas, por exemplo, tem um dia lá que é reunião com a família. Então, é um grupo que é feito só com os familiares de pessoas que estão fazendo acompanhamento lá, por exemplo. Então, você tem aquele dia que é o grupo da família. Então, daquele grupo, naquela atividade só participa familiares, por exemplo. Ou então, às vezes, você mesmo chama alguém da família, dependendo da situação. Você chama, eu gostaria de conversar, sei lá, com a sua esposa. Aí, da próxima vez, você pede ela para vir com você. Aí, conversa com a esposa, seja o assunto que for. Muitas vezes também, no próprio acolhimento, quando a pessoa chega lá no CAPS, geralmente também os profissionais gostam de atender alguém da família também. Então, sempre a pessoa vai acompanhada, até para entender melhor a história, né? Então, você escuta, o paciente escuta alguém da família também. Então, essa preocupação com a família, ela existe sim, mas tem que ser cada vez mais aperfeiçoada também, cada vez investir mais. Porque, por exemplo, no caso de criança, adolescente, é muito importante também conversar com a família. E até porque, senão, fica parecendo que aquela pessoa ali, só ela que tem o problema e só ela que vai conseguir resolver aquele problema. E às vezes, a forma como a mãe ou o pai vai orientar aquela pessoa no dia a dia é que vai fazer o efeito, né? Porque às vezes uma criança, por exemplo, às vezes ela não vai ter o entendimento de que, eu tenho um problema de saúde, eu preciso me esforçar. Né? Por exemplo, igual a alimentação. Não depende só da criança. Eu sou uma criança que eu tenho diabetes e eu tenho que cuidar da minha alimentação. A criança não vai ter precisa da mãe no dia a dia e ajudando na alimentação daquela criança. Precisa do pai, precisa da família entrar naquele que vai ajudar. A gente não pode pôr a responsabilidade toda na criança. Então, antes da gente encerrar, eu quero saber, para as pessoas contatarem com você, como é que faz? Instagram, Facebook, e-mail, telefone, um jeito de entrar em contato com você, se você se sentir confortável, claro. Então, eu sou uma pessoa que eu sou totalmente fora de redes sociais. Mas assim, contato, mas eu tenho um e-mail, gersonvpj@hotmail.com, gersonvpj@hotmail.com. Aí no e-mail eu respondo que o e-mail é uma coisa que a gente responde com calma, que a gente olha no fim do dia. Aí a gente coisas de redes sociais eu sou meio... quem sabe uma hora eu entro nesse mundo. Por enquanto, só o e-mail. Tá ótimo, nossa. Às vezes é até melhor, viu? Mas, de qualquer maneira, eu quero te agradecer muito, Gerson, por esse momento. Foi muito esclarecedor, com certeza essas palavras foram de extrema importância, não só para falar sobre o nosso curso, mas sobre nossa profissão também. Então, muito obrigada mesmo. Agradeço também aos nossos professores Gregório e Michel, que participaram muito também com a gente. Muito obrigada mesmo.
ao professor Alfredo e ao João, que o João é o gerente de marketing aqui da Unipac. Muito obrigada, sem vocês realmente não teria acontecido. Muito obrigada por sempre estarem sempre dispostos, muito ativos aí com a gente. Obrigada também a quem ouviu, quem participou com a gente. Muito obrigada mesmo, a participação de vocês foi muito especial, tá bom? E boa noite. Silvana, muito obrigada, viu, Silvana, por estar aqui hoje, por acompanhar a gente. Muito obrigada. Então, pessoal, boa noite. Agradecemos a todos que estiveram presentes, aos ouvintes. Esse é o nosso primeiro episódio do PSCast.